Olá pessoal, tudo bom? Estamos então começando a nossa segunda aula do módulo um, que é a Introdução ao Mercado Imobiliário Rural. E hoje a gente vai falar sobre uma velha premissa. Tenho certeza de que vocês já ouviram esse ditado de que quem compra terra não erra. Será que é verdade isso, esse velho ditado popular? O que vocês acham? Bom, hoje a gente vai provar aqui por A mais B que a regra realmente é essa. Então, essa premissa realmente ela é válida, tá? Principalmente para aqueles que compraram terras na região centro-oeste, lá no passado, esse pessoal experimentou aí um enorme crescimento patrimonial. Paulista, gaúcho, os paranaenses, o pessoal que subiu, foi desbravar o centro-oeste, inclusive foi o caso do meu avô. Essas propriedades se valorizaram muito ao longo das últimas décadas, tá? Então, do início do século XX aí até o fim da década de 50, a região centro-oeste ela recebeu aí expressivas correntes migratórias, né, desse pessoal, elas que acabaram propiciando aí um substancial aumento do contingente populacional e da atividade econômica. O que acontece? A construção de Brasília, né, na década de 60, naturalmente impulsionou ainda mais essa ocupação do Centro-Oeste, né? Claro, demanda por mão de obra, industrialização, construção civil é, extremamente intensa, né? Você acabou puxando muita gente para morar no Centro-Oeste, né? Outro fator preponderante aí para o desenvolvimento do Centro-Oeste sempre foi a atuação da Embrapa, né? Que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né, que foi criada no governo Médici, tá? Foi na época ali de 1972. Então, a Embrapa, sempre vinculada ali ao Ministério da Agricultura, né, desenvolveu pesquisas que acabaram viabilizando o plantio nas terras do Centro-Oeste, que até então eram consideradas inaptas, né, para a cultura, para qualquer atividade agropecuária. E hoje a gente vê que a potência do Brasil realmente está no Centro-Oeste, nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, grandes produtores agropecuários e com crescente grau de industrialização ali na terceira etapa das cadeias agroindustriais, né, que a gente conversou na primeira aula, também num grande aumento aí de atividades agroindustriais, de transformação das commodities, certo? O preço das terras agrícolas ele quase que dobrou em 3 anos aí na média de todo o Brasil, tá, em valores nominais, fechando 2023 aí com um recorde médio de R$ 55.000 por hectare, que é um preço médio aí para terras de agricultura, tá? Basicamente levando em consideração terras que têm aptidão para o cultivo de soja, para o cultivo de milho, para o cultivo de cana-de-açúcar, tá? Então, essa pesquisa aqui, ela considerou o valor do hectare com base nessa premissa aí de terras agricultáveis, tá? Então, aqui a gente vê uma série de notícias, né, indicando aí que o aumento do valor das terras ele tende a continuar justamente por se tratar de um bem escasso e o aumento do consumo, né, da população mundial, do consumo de alimentos, do consumo da necessidade de vestimenta. Então, tudo isso acaba gerando uma demanda e uma pressão sobre o agronegócio brasileiro, uma pressão positiva aí, para aumentar os nossos níveis de produtividade para abastecer tanto o nosso mercado doméstico quanto o mercado internacional. Veja que, inclusive, isso desperta o interesse de
do segmento do mercado de capitais, né? Fundos de investimentos buscando aí adquirir terras, principalmente no centro-oeste e na região chamada de Mato Piba, né? Que pega ali Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Oeste Baiano e tudo mais, são regiões que têm um grande potencial para o desenvolvimento agropecuário, agroindustrial, é o que nós temos visto aí agora nessa última fronteira agrícola, digamos assim, do Brasil, que vem se consolidando e assumindo um enorme protagonismo dentro do nosso agronegócio, junto com o Centro-Oeste e os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, enfim, são grandes produtores agrícolas, né? Então você vê que nesse período aqui, por exemplo, uma notícia da UOL, né? No período que eles consideraram ali na pesquisa, a maior alta do preço do hectare ocorreu no Centro-Oeste, 444%, seguido do Norte, né, de 383% e no Sudeste de 350% de valorização das terras. Nessas regiões, os aumentos superaram a valorização média das terras do Brasil, que foi de 300%, enquanto no Sul de 246% e no Nordeste de 225%. Então você vê aí que, independentemente da região analisada, você teve um crescimento exponencial aí, muito considerável, do valor do preço do hectare. Então, quem tinha terra lá atrás e segurou esse ativo no seu patrimônio familiar, experimentou esse ganho patrimonial aí de uma forma muito clara, né? Então, assim, investir em terras produtivas no Brasil vale a pena? Aqui a gente vê um gráfico que é muito interessante, tá? Que ele trata justamente da multiplicação, né, do preço das terras nos últimos anos. Nos últimos 20 anos, você vê que o valor das terras cresceu substancialmente, né? Aqui você tem uma tabela com o valor. Eu vou disponibilizar depois esses slides para vocês poderem consultar, tá, gente? Aqui talvez não fique muito visível, né? Os valores das terras aqui por cada região do Brasil por hectare, tá? Você nota, né, que os preços aí das terras produtivas ele deve sim continuar escalando em razão desses fatores aí de escassez das terras, aumento da demanda, né, de consumo global. Aqui justamente traz mais um reforço, né, a essa tese de escassez de terras, né, que não, nem é uma tese, na verdade, é um fato, né, não se produz mais terras, e o Brasil realmente goza de um enorme privilégio aí, não só pela existência de recursos hídricos, né, como também pela qualidade das suas terras e principalmente pelo desenvolvimento de tecnologias que tornam as nossas terras aptas a atividades agropecuárias. Aqui é muito importante notar a evolução das exportações, e aqui vocês vão perceber como existe uma relação direta entre a valorização das terras e a valorização das commodities, tá? Então aqui a gente vê na balança comercial brasileira que até praticamente os anos 2000 você tinha ali um crescimento, né, sempre ali numa linha crescente, mas ainda não tão expressiva como a gente vê hoje. A partir de 2000, 2001, veja que o nível das nossas exportações de produtos agropecuários e da nossa agroindústria, ele teve um salto muito considerável, tá? Aqui esse gráfico considerou só até 2015, mas a gente consegue ver que houve um crescimento exponencial, de fato, das nossas exportações, justamente em razão tanto do crescimento da China e do aumento da capacidade econômico-financeira da classe média chinesa, que passou a consumir muito mais a partir da abertura econômica da China para o mundo globalizado. Então, assim, muito embora exista um regime comunista dentro da China, dentro de casa, da porteira para dentro,
Da porteira para fora, a China atua como um player que realmente assimilou muito bem as regras de livre mercado, inclusive adotando técnicas aí predatórias, né, comerciais, mas ela teve uma grande preponderância aí no aumento do consumo das commodities produzidas pelo Brasil, e isso acabou culminando de uma forma muito determinante para o nosso aumento das exportações. Isso, quando a gente avalia a evolução do preço médio da terra no Brasil, né, por uso e por ocupação de solo aqui em reais por hectare, você pode ver também que a partir dos anos 2000, né, você teve essa explosão no preço das terras e principalmente aqui entre 2019, 2020 até 2023, um aumento ainda maior, ainda mais considerável nesse gráfico, demonstrando aí a inequívoca relação entre o preço das commodities e o preço das terras, né? O que é natural, inclusive, até meio intuitivo a gente entender essa relação, né? Então, quando a gente alia esses fatores de alta demanda global por alimentos, escassez global de terras produtivas, condições climáticas e produtivas favoráveis no Brasil, e aumento de restrições ambientais na própria legislação brasileira, né? Você vê aí um recrudescimento das normas ambientais, de modo que você tem aí cada vez mais uma redução, né, uma pressão na atividade pecuária. O produtor rural ele é cada vez mais obrigado a produzir mais em menos espaço, né, porque você não pode mais, não tem tanta facilidade mais para abrir novas frentes, aí desmatar novas frentes de atuação. Então, você precisa realmente aumentar os níveis de produtividade dentro daquilo que você já tem de área aberta. Sem falar também no preço, hoje em dia, de abertura, né? Para você adquirir aí uma terra bruta, para você abrir essa terra, obter as licenças ambientais competentes e tudo mais, além do tempo necessário, dos investimentos e do prazo, né, para você começar a produzir e ter o retorno financeiro daquela operação. É, Você tem essas restrições ambientais cada vez mais fortes, o que acaba limitando aí e aumentando essa pressão, né, sobre as áreas já consolidadas, e isso acaba aumentando também o preço das terras. A confluência desses fatores, então, acaba realmente culminando aí no aumento do preço das terras, que é o que nós temos visto aí nessa enxurrada de notícias aqui, que inclusive a gente colou algumas manchetes para que vocês possam vislumbrar de uma forma mais fácil isso, né? Então, por tais razões, o Brasil é alvo, inclusive, de recorrentes investimentos estrangeiros, né? Ainda que a Lei 5.709, lá da década de 70, ela traga restrições muito claras para a aquisição de terras por estrangeiros e também o parecer da Advocacia Geral da União, né, da AGU, de 2010, que também reforça essas restrições de aquisições de terras por estrangeiros. Nós teremos uma aula específica sobre esse tema lá na frente, mas isso não inibe que os estrangeiros invistam sim em terras aqui no Brasil, como a gente vai mostrar agora, por exemplo, que é o caso dessa joint venture aqui entre a Cosan, que é uma empresa brasileira, né? É um grupo empresarial muito forte, extremamente forte, com a gestora de um dos maiores fundos de pensão do planeta Terra, que é o TIA, né? Que é um fundo de pensão dos funcionários públicos norte-americanos, e que fez essa joint venture com a Cosan justamente para viabilizar a aquisição de terras em território nacional, utilizando capital estrangeiro. Aqui, por exemplo, a gente vê um gráfico num estudo que foi elaborado, salvo engano, pelo INCRA, em 2010 ainda, ou seja, ele está desatualizado, tem 15 anos esse estudo, mas ele comprova aqui que, por exemplo, se a gente somar as áreas do Amazonas e do Pará, a gente teria quase 500 mil hectares de floresta amazônica, provavelmente, né, nas mãos de empresas estrangeiras. Agora, a grande pergunta é o que elas estariam fazendo dentro
da floresta amazônica, né? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês sobre isso, né? A gente vê aqui ainda um pouco mais adiante, por exemplo, grandes investimentos aqui no estado de São Paulo, por exemplo, quase 500 mil hectares também nas mãos de estrangeiros, assumindo aí um protagonismo também na aquisição de terras rurais, de grandes extensões territoriais de imóveis aqui no Brasil, tá? Muitas vezes ao arrepio aí da nossa legislação, sem a observância das limitações que são impostas tanto pela Lei 5.709 quanto pelo parecer da Advocacia Geral da União de 2010, tá? Isso tudo a gente vai explorar com maior riqueza de detalhes em aula própria, né, como eu disse, mas vocês podem vislumbrar aí que existe um enorme interesse internacional em adquirir terras no Brasil. É um movimento que muitos chamam aí de land grabbing, né? Que seria uma apropriação de terras, ou uma nova colonização de países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. É um movimento que você vislumbra também na África, né? Principalmente nas regiões que têm um potencial agrícola maior. Tem inúmeras empresas ali lideradas pelo Partido Comunista Chinês, sempre adquirindo grandes extensões de terras e o próprio os Estados Unidos recentemente passou também por um ataque chinês aí, tinha muita empresa dentro dos estados ali que permitem esse tipo de operação, tinha muita empresa adquirindo terras. Hoje o movimento dos Estados Unidos é no sentido de fechar mercado, enquanto o Brasil estuda, tem inclusive projetos de lei, alguns projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional para flexibilizar um pouco essa questão das limitações de aquisição de terras por estrangeiros aqui no Brasil. Então você vê que esse é um outro fator também que acaba pressionando e aumentando o valor das terras aqui no país, né? Porque a gente tem uma concorrência internacional pelo mesmo ativo, né? Um próprio estudo aqui da Scott Consultoria, né, que é uma grande casa aí de análises e de inteligência de mercado para o agronegócio, ela analisou o mercado de terras aí em 17 estados, né, dos mais relevantes aí na produção de grãos e gado de corte do Brasil, que mostra aí que nos últimos 5 anos os preços das terras para a agricultura no Brasil subiram 113%, com o valor médio do hectare passando de R$ 14.000 em julho de 2019 para R$ 31.000 em 2024. Já em terras de pastagens, o valor médio aí ficou em R$ 17.000 por hectare, de acordo com essa pesquisa da Scott Consultoria. Aqui vale reforçar, tá, pessoal, que essas pesquisas, como os negócios imobiliários rurais, eles acontecem de uma forma muito isolada, não tem a mesma dinâmica que tem no mercado imobiliário urbano, e você também não tem produtos padronizados, né, como um apartamento, uma casa em condomínio, enfim, é, cada fazenda tem uma peculiaridade própria, uma característica muito individualizada, você vai ter aí uma gama muito ampla de preços praticados. Por exemplo, se você pegar na região de Coxim, no Mato Grosso do Sul, você tem uma parte do município que abrange o Pantanal, que tem única e exclusiva aptidão para atividades de pecuária, e uma porção ali, ainda que pequena, do município, que tem uma dupla aptidão, né? Já tem uma atividade de lavoura, de plantio de soja, de sequeiro e tudo mais, e que você tem um outro valor da terra. Então, quando essas consultorias acabam analisando por município e negócios isolados, você tem um hiato muito grande aí entre o preço mínimo e o preço máximo praticado no município, né? Então você tem aí terras de negócios que foram realizados aí a R$ 30.000 no hectare, por exemplo, e outros que foram realizados por R$ 7.000, R$ 8.000 no hectare, por exemplo, dentro do Pantanal. E aí você acaba tirando um preço médio disso e acaba criando uma distorção muito grande, e é o que eu tenho visto nesses relatórios aí dessas empresas é, que inclusive disponibilizam para venda, né, esses relatórios de terras aí, de preços e tudo mais. Mas é complicado a gente se pautar única e exclusivamente nesses relatórios, tá? Já fica uma dica aí para vocês.
Então, o mercado imobiliário rural ele apresenta grandes oportunidades para profissionais que desejam atuar na intermediação de venda e compra de fazendas, que é justamente o que nós estamos falando aqui hoje, né? Você pode ver aí que dificilmente quem comprou terra lá atrás perdeu dinheiro, muito pelo contrário, né? A valorização das terras foi muito considerável e muitas vezes o pessoal não precisava nem saber muito o que estava fazendo, que no longo prazo foi um investimento muito satisfatório. E agora o grande desafio dessas famílias é a sucessão familiar, a gestão desse patrimônio rural, né, que vem aí de duas, três gerações para trás e hoje enfrenta aí uma exigência muito grande de profissionalização, de tecnificação e de modo que a sucessão do agronegócio é um dos itens que a gente vai abordar aqui também, e a falta de sucessores tem sido um dos maiores motivos de venda de fazendas que a gente tem aqui no Banco de Terras, por exemplo. Será um assunto que desenvolveremos em momento oportuno com vocês, tá? Então, gente, aqui eu deixei até uma mensagem que as oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você. E nesse nosso mercado imobiliário rural, você terá muitas oportunidades de faturar comissões muito relevantes, de mudar efetivamente seu estilo de vida, desde que você atue com conhecimento de causa. Não é um mercado que admite aventureiros, não é um mercado que admite pessoas que não têm interesse em se desenvolver profissionalmente, né? A gente tem que buscar sempre avançar aí e aprender no dia a dia. Eu aprendo constantemente aqui com vocês e, na medida do possível, também compartilho o pouco que eu sei para a gente gerar aí um ecossistema saudável e melhorar o nosso mercado imobiliário rural e fomentar o agronegócio brasileiro. Como dizia Mark Twain, foi um escritor americano do século XIX, né? Compre terra, pois já não se fabrica mais. E aí, o que, que vocês acham? Ele tem razão ou não tem? Tinha, né? Mas isso continua válido? Vocês acham que o preço das terras vai continuar aumentando ou que fatores futuros aí podem alterar o cenário de aumento de preço das terras? Deixa um comentário aí e vamos que vamos. Vamos seguir para a aula 3 agora. Tá joia? Obrigado mais uma vez pela atenção de todos e um grande abraço.